Bora ver se vai entrar alguém. Primeira live da minha vida. Ao vivo mesmo, sabe, gente? Sozinha. Oi, Rafa. Deixa eu baixar o som aqui, peraí. Gente, do nada, como vocês estão vendo aí, ó, uma live da Nanda, tá? Boa tarde! Vamos ver quem vai estar na minha live, minha primeira live, gente, sozinha. Do nada, senti, na verdade não é do nada, né, gente? Tudo tem motivo. Tô aqui, gente, na produção, batendo meus bolos, sozinha eu e Deus. Eu falei assim, por que não fazer uma live? Deixa eu ver aqui. Quem tá entrando? Sampaio. Acho que essa moça aqui, acho que é lá do projeto. Vamos ver. Gente, minha casa é muito barulhenta, como vocês podem ver. Porque eu tô aqui no escritório e eu tô de frente pra rua, sabe? Peraí. Vim conversar com vocês um pouco. Não sei se vou deixar salva essa live. Porque é minha primeira live, né, gente? Vamos ver como vai ser. Deixa eu ver se entra mais alguém. Esperar 2 minutinhos só. Porque eu fiz o convite lá para as meninas do projeto Um Doce Propósito. Então vamos ver quem vai entrar. Esse horário de 4 horas é 4 horas, né? Esse horáriozinho assim, 4h20. O pessoal tá meio assim em casa. Alguns trabalhando. Gente, olha só. Eu sempre tive um desejo de fazer isso. Nada muito premeditado, sabe? Vim conversar com vocês por aqui. Não sei se o som tá muito alto, mas eu vou conversar com vocês. Vamos lá. Baixa mais um pouquinho, peraí. Gente, eu desliguei o som. Eu sou assim, quando eu vou falar alguma coisa ou no telefone ou conversar com alguém, eu não consigo ter nenhum outro som porque me incomoda. Eu não consigo raciocinar muito bem, sabe? Com barulhos externos. Olha só, gente. Eu estou fazendo essa live para conversar com vocês. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas lives. Eu quero estar mais presente aqui com vocês, falando sobre aquilo que eu vivo, sobre algumas ideias também. E vai ser desse jeito mesmo, gente. De repente, sabe? De repente, eu apareço e falo. Quem estiver assistindo, vai assistir. Olha só. Acho que ninguém vai entrar mais, não. Acho que vou deixar salvo. Quero falar com vocês um pouco sobre o que eu tenho vivido atualmente na confeitaria. Aquilo que Deus tem feito na minha vida dentro da confeitaria, usando a confeitaria, porque eu sinto que eu não posso guardar só para mim, eu preciso trazer para mais pessoas. Eu tenho vivido um tempo, gente, que é uma realidade que eu sempre desejei desde quando eu comecei na confeitaria, sabe? Desde quando eu comecei a vender doces, quem conhece um pouquinho da minha história sabe que quando eu comecei a vender, a minha primeira filha tinha 1 aninho, eu trabalhava em escola, então eu comecei a trabalhar na confeitaria por uma questão financeira mesmo. Precisava ter uma renda, sabe? E eu estava assim, um pouco perdida. Eu tinha acabado de perder meu emprego, estava meio desiludida com o mercado de trabalho. E foi aí que eu tive uma brilhante ideia de começar a vender doces na porta da escola aqui na minha rua. Elaine entrou, Simone entrou, Gleide, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Tô contando aqui algumas experiências, tá? Fiquem à vontade. Sintam-se na minha casa.
Só não tem cafezinho pra gente tomar, né? Porque é virtual. Então, queridas, é o seguinte, é isso. Então, eu desejei ajudar na renda da minha casa, porque eu via que eu estava com uma filha pequena, então eu precisava trazer uma renda. E aí eu comecei a fazer doces, não tinha habilidade nenhuma, gente. Vocês sabem o que é uma habilidade zero? Não tinha habilidade com nada, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. E aí eu comecei a me interessar pela confeitaria e comecei a vender os doces. Isso, gente, há 8 anos. Isso já tem 8 anos. Vai fazer agora em outubro. A Amanda faz 9 de idade e eu faço 8 anos agora em outubro de confeitaria. Agora vocês imaginam quantas coisas aconteceram nesse período. Então, comecei a fazer os doces e desde aquele período, gente, eu sempre tive um desejo muito forte de colocar em prática aquilo que eu tinha estudado, que era a questão do ensino. Tá muito barulho aí, gente? Tá não, né? Que a questão do ensino, eu ficava assim, no meu íntimo, eu falava assim, poxa, não era isso que Deus tinha pra mim, sabe? Assim, eu ficava assim com essa sensação que eu tinha ido por um caminho, mas não era esse o caminho mesmo. E eu vendendo doces, trabalhei mais ou menos assim, gente, vou contar pra vocês. Uns 7 meses vendendo na rua. Foi algo que surgiu muito forte no meu coração, que eu deveria vender. Tava na licença maternidade, deveria vender, eu vendi na rua os doces. E foi um sucesso, foi uma bênção. E aí, eu ficava com essa frustração de não estar fazendo aquilo que eu tinha estudado, que era ensinar, que era dar aula. Rebeca, bem-vinda. Nádia, bem-vinda. Fiquem à vontade, tá bom? E aí eu ficava frustrada. Durante um longo período eu fiquei frustrada. Até que eu comecei, além dos brigadeiros também, gente, a vender bolos. Por que eu tô trazendo essa história pra vocês? Porque todas as vezes que eu conto essa história da minha experiência pra alguém, eu sinto que edifica, sabe? E eu gosto de relembrar também aquilo que Deus fez. E aí, gente, eu comecei a me envolver mais nos bolos, mas no fundinho sempre aquela frustração. Poxa, eu não tô fazendo aquilo que, no fundo, eu deveria estar fazendo, que era ensinar. Né? Eu estudei tanto para... E as pessoas julgavam, gente. Catinha, bem-vinda. Minha primeira live, sozinha, hein? Me dá uma força aí, manda um tchauzinho. Aí eu ficava frustrada, falava assim, poxa vida, não tô fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, sabe? Mas eram as condições que eu tinha. E aí, gente, os anos foram se passando, e aquela frustração sempre dentro do meu coração. Falava assim, um dia eu quero trazer para outras pessoas aquilo que é a minha experiência, aquilo que eu sei. Só que, na verdade, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sabia quase nada. Você sabe o que é você querer ensinar algo que você ainda não sabe? Não teve uma experiência? Vocês conhecem alguém assim? Eu fui essa pessoa de querer colocar o carro na frente dos bois. Eu até coloquei uma legenda numa foto que eu coloquei aí no Instagram esses dias. Uma foto que eu fui no congresso, vocês viram, né? Tá aí no meu feed. Que tem uma foto, um arco de flores. E aí eu falei assim, que legenda que eu vou escrever pra isso? E aí, eu descrevendo a minha trajetória, eu coloquei assim, eu descrevi pra falar pra vocês. Quando eu quis colher os frutos, eu fui abastecida de sementes. Gente, esta fase durou 8 anos. Eu querendo colher os frutos antes da hora. Eu querendo o resultado antes de viver o processo todo que Deus tinha pra mim. E eu gosto muito de relembrar tudo que eu passei e tudo que ainda eu vou passar. Eu gosto de olhar pra frente com a expectativa, porque vocês sabem de uma coisa? Na nossa vida, tudo tem um propósito, sabe? E é o que eu escrevi aqui é uma verdade. Quando eu quis colher os frutos,
Quando eu quis ensinar, quando eu quis dar curso, quando eu quis ir para a escola de novo, gente, não dava. Parecia não, as portas estavam fechadas, sabe? Só dava certo se eu ficasse dentro da minha casa, na minha cozinha, cuidando das minhas filhas. Só que durante todo esse período eu não entendia o porquê, sabe? Eu não falava assim, gente, por que eu tenho que ficar aqui na minha cozinha, sendo que eu tava me achando, né? Sendo que eu tenho habilidade para dar aula, coloquei currículo no monte de escola, ninguém me chamava. E todo mundo me cobrando, por que você não volta a dar aula? Por que você tá na confeitaria? Quem trabalha nessa área, gente, quem empreende em casa, recebe muito julgamento. Vocês, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha dessa forma, acho que tem sim, que empreende, tô vendo aqui. Quem é mãe vai por esse caminho do empreendedorismo, que muitas vezes abre mão do emprego formal para trabalhar em casa, é muito julgado. Nós mães somos muito julgadas. Gente, olha só, eu vou pedir pra vocês, tô lembrando aqui, vou pedir pra vocês um minutinho que eu tô com o bolo no forno, tô voltando agora, peraí, só um minutinho, sai não, tá? Vou tirar o bolo do forno. Voltei, galerinha. Foi só tirar um bolo do forno ali, porque senão ia queimar, que eu tô adiantando as coisas pro final de semana. Indy, bem-vinda, minha primeira live sozinha. Fique à vontade, tá? Sinta-se em casa. Célia. Então é isso, gente. Aí eu passei por todo esse processo de muito julgamento. Eu me cobrava muito mais do que as pessoas me cobravam, e isso me fazia sofrer muito. Então, o que me fez mudar minha perspectiva diante daquilo que eu estava vivendo? Eu comecei, gente, a ver o lado positivo das coisas, porque eu tinha uma tendência a ver só a parte ruim. Eu ficava me comparando. O que eu estou descrevendo para vocês aqui, gente, é a realidade da maioria das mulheres que hoje eu convivo. Depois que eu me iniciei esse projeto, um Doce Propósito, eu tenho convivido com muitas mulheres nesta realidade, sabe? De se cobrarem, de se acharem inferiores por estarem em casa, por estarem trabalhando em casa, por ter feito escolhas de cuidar dos filhos. Então, tudo que eu estou falando que eu vivi, eu vejo hoje. Eu vejo hoje, sabe? Na vida das mulheres. Então, assim, eu me cobrava, eu me achava inferior. Eu me achava, poxa, eu estudei tanto, por que eu tô dentro de uma casa fazendo bolo? Sabe assim? E o tempo foi passando, e eu fui entendendo que havia um propósito nesse tempo que eu estava vivendo, porque até então, gente, eu não via propósito, eu não via sentido. Eu ficava muito focada na questão material. Eu pensava o seguinte, eu tô trabalhando em casa e eu estou ajudando meu esposo, estou ajudando minha casa financeiramente. E é isso. E não é isso. Não era isso. Através de muitas experiências, Deus foi desvendando as coisas. De que forma, gente? Eu fui orando. Tudo começou com uma oração. Talvez vocês aí que estejam assistindo estejam se perguntando, sabe? Por que eu estou vivendo essa estação? Porque está durando tanto tempo, eu não vejo sentido, eu não vejo propósito. Eu venho aqui nessa live colocando meu rosto, me expondo para falar para você o seguinte: comece perguntando através de uma oração a Deus o porquê você está vivendo isso, porque existe um motivo. E tudo começou quando eu coloquei essas questões diante do Senhor, comecei a orar. E Deus foi direcionando, me mostrando, me fazendo enxergar que eu estava sendo moldada dentro de casa.
que em vez de eu estar pensando que eu estava sendo castigada, vamos dizer assim, não é castigada a palavra, eu estava sendo preservada de fato, sabe? Eu estava sendo escondida. E aí eu comecei a encontrar prazer, porque eu não tinha prazer, gente. Eu fiquei muitos anos mesmo, me sentindo incapaz, me sentindo triste. E aí, quando eu comecei a encontrar prazer no meu dia a dia, na minha atividade, na confeitaria, na maternidade, eu comecei a contemplar de verdade, gente, eu vou falar pra vocês, sem demagogia, comecei a contemplar a graça de Deus. Porque eu comecei a sair da minha razão, sabe? Comecei a parar de ver através da minha ótica e comecei, em oração, ver da forma que Deus estava me vendo. Karina, bem-vinda, Karina, fique à vontade. Estou contando um pouquinho aqui da minha experiência, da minha história, tá? E então, gente, eu comecei... Carla! Ei, Carla, bem-vinda também! A perceber, sabe? Que a minha realidade não era o que eu pensava ser. Eu não era só uma confeiteira que estava ali trazendo dinheiro para dentro de casa, não era só isso. E se você se vê na ótica de Deus, na ótica que Deus te vê, você também não é só uma mãe. Se você for confeiteira, você não é apenas uma confeiteira. Tem muito mais coisas além disso. E eu comecei, gente, a enxergar essa nova realidade. E aí tudo mudou. Olha só fazendo um parênteses aqui. Ana, bem-vinda à minha primeira live. Fique muito à vontade. Estou fazendo aqui um resumo da minha história, das minhas experiências, através dessa live, tá bom? Gente, olha só. Tô contando pra vocês aqui. De vez em quando eu vou sair pra olhar o forno, que eu tô assando o bolo, tá? Foi totalmente assim, no susto mesmo essa live. Olha só. E aí, gente, eu fui no congresso esse final de semana. Deixa eu ver, tá escuro aqui. Amém. Obrigada, Ana. Ana não, Val, né? Ana Val, chama você de Val. Fui no congresso lá em Linhares. Chegou o tempo de florescer. E olha só, amigas, como que esse congresso calhou com aquilo que eu tenho vivido hoje, com Deus, na confeitaria, na maternidade, na minha vida aqui familiar. Sandrinha, seja bem-vinda, amiga. Estou fazendo uma live aqui contando a minha história, fique à vontade, tá? E aí, gente, olha só, falando de propósito com vocês, né? Esse congresso foi, assim, um divisor de águas pra mim. Se eu for contar tudo que eu vivi, toda a minha mudança de mentalidade que eu tive lá, que Deus proporcionou que eu tivesse, daria assim umas 10 horas de live. Mas resumindo a história para vocês é o seguinte: a importância de você saber cada estação na sua vida, gente. Eu sofri muito durante o período que as meninas nasceram, durante o período que eu entrei pra confeitaria, durante o período que eu fiquei fazendo delivery, vendendo bolo e pandemia, trancada dentro de casa, eu sofri muito porque eu não entendi o propósito. Depois que eu fui pra essa conferência, é porque assim, a gente ouve a palavra de Deus, a gente vai aos cultos. Mas sabe quando o ambiente, as pessoas te cercam e você, caramba, agora sim, eu entendi tudo, sabe? Pois é, foi isso que aconteceu. Esse livro aqui, esse congresso, gente, fala, vou contar pra vocês um pouco, de como você deve aprender a viver as estações da sua vida. Como eu contei pra vocês, eu coloquei esse post lá no feed, falando sobre a questão da semeadura, da colheita, e eu sempre tive no meu coração isso muito forte, essa questão da semeadura, sabe? Deus sempre me moveu a semear na vida das pessoas, mesmo quando... Gente, tá passando o carro, peraí.
Esses candidatos estão atrapalhando minha live. Dá licença. Ai, não aguento não, gente. Tirando minha comunhão. Olha só. Até perdi o que tá falando. Falando do post, né? Eu sempre fiquei assim, querendo colher os frutos antes da hora. Eu sempre... Imaturidade que fala, né? Eu sempre quis colher antes da hora. E aí, de uns anos pra cá, a maternidade, ela nos molda nesse sentido. Ela nos faz entender muita coisa, sabe? E através desse congresso também entendi muita coisa, através dos cultos também da minha igreja, das pessoas que eu convivo, das mulheres que eu convivo. Me trouxe esse novo entendimento de que é preciso saber viver as estações da vida. Porque às vezes a gente quer colher antes do tempo, a gente quer se comparar com o outro. Esse projeto, gente, que eu trouxe, é verdade, amiga, a Sandrinha colocou aqui, ó. Leva muito tempo, Nanda, colher o que você planta. Olha, a Sandrinha, amigas que estão aqui, ela trabalha na área de bife tem o quê? Mais de 10 anos, não é isso? Eu lembro, ó, que eu já fui em festa de Sandrinha, gente, mais de 10 anos atrás. E assim, é um processo, ela sabe dizer isso. Quem trabalha empreendendo sabe falar sobre isso. Muitas pessoas entram querendo empreender e já querem o resultado assim na hora, querem os clientes assim rápido. Você sabe qual era o meu erro, gente? Eu queria ensinar, eu queria compartilhar a experiência que eu não tinha, sabe? Olha só, olha a mentalidade. Eu queria compartilhar uma experiência que eu não tinha. E eu comecei a perceber que Deus não desperdiça nada. Até mesmo aquilo que a gente enxerga como algo ruim, aquilo que muitas vezes a gente possa ter errado, é uma experiência para você passar para o outro, para que o outro não erre. E essa porta que Deus abriu para mim, gente, de trazer para mais perto essas mulheres, através do projeto Um Doce Propósito, que eu tenho tido contato com essas meninas, e através também dos cursos que eu tenho dado aqui, todas as pessoas, gente, que eu tenho tido contato, nada tem sido por acaso, sabe? E sabe o que eu acredito? Vou falar pra vocês. As pessoas que convivem com vocês aí, talvez trabalhem no escritório, talvez trabalhem num consultório médico, vão ter pessoas que vão passar na vida de vocês que não vai ser por um acaso. Eu tenho vivido muito isso. Vão ter pessoas que vão estar do seu lado, ou para que, através da sua experiência, você edifique a vida dela, ou através da vida dela você seja edificado. Então, Deus tem me levado esse tempo também, sabe, de entender por que às vezes as pessoas eu encontro com alguém, por que determinada pessoa está naquele lugar, naquele curso, naquele tempo, naquele dia. E aí eu tenho tido esse entendimento, sabe? Gente, olha só, eu não vou tomar muito tempo de vocês não, tá? Eu ia falar uma coisa, acabei falando outra, mas eu sei que Deus tem um propósito nessa fala, nesse tempo de live que eu tô falando pra vocês, tá? Mas resumindo a história, gente, resumindo a história, é o que a Sandrinha disse aqui, ó. Nós precisamos descansar e saber que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Muitas pessoas entram, vou falar agora meu filho até saiu aqui, gente. Muitas pessoas entram para o ramo da confeitaria ou outro ramo, empreendendo, já querem resultado. Muitas pessoas se frustram porque elas querem resultado rápido. Muitas pessoas entram para um determinado negócio visando somente o material, pensando que agora acertei na veia, agora vai dar certo. Aí, beleza, pode até adquirir sucesso financeiro, pode até conseguir alcançar aquilo que estava desejando, mas fica frustrada porque vê que não é aquilo. Sabe por quê? Quem se move por dinheiro fica frustrado. É isso, a verdade é essa.
Isso é o que eu tenho como verdade, sabe? Porque, gente, se fosse por dinheiro, já teria desistido há muito tempo. Empreender no Brasil, vocês são empreendedoras, vocês sabem como que é empreender. É alto e baixo, mais baixo do que alto. Então, se você não tiver um propósito muito bem definido, sabe, você cansa, você se fadiga. Você fala assim, não é isso que eu queria, não. Eu tô contando isso aqui pra vocês, gente, porque eu tenho recebido mulheres, pessoas que, ora, está numa realidade de trabalho, daqui a pouco, não é isso não, é isso mais que eu quero não, eu quero pra outra coisa. As pessoas ficam perdidas, gente, perdidas. Por quê? Estão se movendo pelo propósito financeiro. Ela tá indo pra onde dá dinheiro. Se você se mover através disso, você se frustra. Se isso aqui tá dando dinheiro, eu vou pra esse caminho. Não, já não deu dinheiro mais, faliu, agora eu vou abrir uma loja. Não, loja não deu certo, agora você manicure. Manicure... Gente, as pessoas ficam assim. Eu já fui essa pessoa. Graças a Deus, a graça de Deus me alcançou. E eu tenho vivido isso na presença do Senhor. De ter descoberto a tempo o meu propósito em Deus. Então, a mensagem que eu quero deixar pra você nessa tarde... deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. A mensagem que eu quero deixar pra vocês nessa tarde é... para que você busque o seu propósito em Deus, sabe? Entenda o porquê Deus te criou. Isso é muito forte, gente, isso é muito profundo. Se você acha que é só pra nascer, crescer, constituir família, trabalhar e ganhar dinheiro, isso é muito raso. Isso é muito raso. A vida ela é muito curta pra gente ser guiado somente por essas motivações. Então, eu tô contando pra vocês minha experiência porque eu tive essa experiência com Deus, de descobrir, de Deus estar amadurecendo isso no meu coração, no meu propósito de vida, através do meu trabalho, de tocar pessoas, e tem sido maravilhoso. É um processo diário, sabe, amigas? É um processo diário. Muitas vezes a razão bate, porque a gente sempre tende a olhar o lado financeiro, sabe? Nossa, isso aqui não tá dando retorno financeiro, então deixa pra outro caminho. Não é isso que Deus tem pra mim, não. Que a gente só pensa que é bom se o negócio for lucrativo, se tiver enchendo o seu bolso. Não é nada disso. Então, é isso que eu compartilho com as pessoas que eu tenho convivido, sabe? As mulheres que têm vindo até mim, eu tenho compartilhado, Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar essa minha experiência, de você descobrir o seu real propósito de vida, de você saber quem você é nessa terra, que você é filha de Deus, você é amada. Minha cunhada entrou, minha primeira live. Fica à vontade, Daiane. Emília, Josiane, Doces, sejam bem-vindas. Já tô quase encerrando, gente. Então, resumindo, é isso, tá? Resumidamente, é isso. É isso que eu tenho compartilhado. Além, é claro, de ensinar os doces maravilhosos e boas para vocês. Esse projeto tem sido uma bênção, gente, na minha vida. Do nada, gente, meu telefone dá uma travada aqui. Só Jesus. Então é isso, minhas amigas, que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Quando a gente descobre o nosso propósito, quando a gente descobre aquilo que Deus tem para nós, é mais fácil de caminhar. A gente não é guiado pelas próprias motivações. A gente não faz aquilo que a gente acha que é o certo. Buscar ouvir a voz do Senhor. Isso é muito importante. Tá bom? Olha só, eu pretendo fazer mais lives assim, tá? Eu vou ver se eu consigo, gente, deixar salvo essa live aqui. Eu não sei. É a primeira vez que eu faço uma live sozinha. Vou ver se eu consigo deixar salvo.
Como eu falei pra vocês, eu ia trazer um assunto, mas eu trouxe outro meio diferente. Eu tô aqui, gente, ó, de toquinho, porque eu tô fazendo bolo e recheio, tá? Tô com o bolo no forno. Então, gente, foi no susto, foi assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima live. Boa tarde.